Beleza, valeu. Obrigada. Então, eu fiz essa conta toda só para chegar aqui. Primeiro, né, eu cheguei aqui saindo, né, do Teorema de Gauss e assumindo, né, que a gente tem esse ΔH aqui constante nesse cubo que troca calor. Mas esse tipo de equação daqui, né, isso aqui reflete uma lei de conservação. O que essa equação aqui está me dizendo? Que não tem perda de calor, né? O calor, como eu coloquei aqui, né? Eu não estou considerando uma fonte de calor, um sorvedor de calor. O calor ele é transformado e ele sai do interior da barra e vai para fora, né? Então, esse tipo de lei de conservação, que não aparece muito na matemática, né, ele é central na física. Ele aparece em diferentes contextos, né, em equações de continuidade. Na física a gente está muito mais preocupado, né, em olhar para as leis de conservação. Sair aqui do negócio, né? Eu já vou para o lado de lá, então não sei nem se vale a pena mudar, né? Mas essas leis de conservação, elas aparecem com uma enorme frequência e a gente, em geral, se foca mais nelas do que, né, em outras coisas, né, que são o objeto aí na matemática. Então, só para chamar a diferença, né, da mudança de contexto, que o Teorema de Gauss aparece da mesma maneira, né, mas o foco não é olhar isso aqui, é chegar em uma lei de conservação, né, entender o que acontece a partir daí. Então, foi só meio um preâmbulo para chamar a atenção, né, que o Teorema de Gauss ele aparece em outros contextos, que não só o da lei de Gauss que aparece no eletromagnetismo, mas agora eu vou passar, então, para a parte da lei de Gauss propriamente, né? Mas antes, não tem como não falar das equações de Maxwell, né? Então, só assim, tentar dar um pouco de contexto histórico, né? Maxwell viveu, acho que 1700, médio até 1700 e muito, assim, até o fim dos anos 1700, e Newton um pouco antes, né? E aí, quando o Maxwell escreveu as equações de Maxwell, que eu já vou escrever aqui, que são as equações do eletromagnetismo, as pessoas achavam que a física estava toda feita, né? Porque tinha a lei da gravitação universal, então se explicava, né, os fenômenos celestes, as órbitas dos planetas e a gravitação na Terra, né, a lei da gravidade, então a mecânica estava bem posta, e aí Maxwell veio e explicou todo o eletromagnetismo, então é isso, acabou, né? Então, teve um certo tempo aí que as pessoas achavam que a questão era resolver, né? As equações de Maxwell a gente vai, né, escrever aqui, elas não são de solução fácil e as pessoas achavam que então tinha deixado de ser um problema de física e passado a ser um problema de matemática, que é lidar com essas equações em condições de contorno difíceis e tal, mas que era meio isso. E as equações de Maxwell são essas aqui, né? A primeira que está, né, fortemente ligada, né, a gente vai ver com o Teorema de Gauss, que é essa daqui, né, o divergente de E rho sobre ε0, aí aqui uma rotacional de E. Eu já soube as equações de Maxwell de cor, quando eu dei Física 3, mas tem tempo que não. Então, são essas 4 equações aqui, né? Então, a gente tem 2 equações para o campo elétrico, o campo elétrico, uma que fala do divergente, outra do rotacional, e 2 com relação ao campo magnético dele, né? Uma com o rotacional e outra com o divergente.
e essas equações são acopladas, né? Então, a gente tem aqui, né, que a equação do rotacional depende da derivada de B, né, e a rotação do rotacional de B depende da derivada de E. Então, sempre que a gente está num curso de Física 3, né, a gente parte do mais simples e a gente considera primeiro, né, o que a gente chama de eletrostática, né, que são tomar campos constantes. E aí, se eu tomo campos constantes, B não depende de T, E não depende de T, e eu desacoplo essas duas equações. Aí a gente fica com isso aqui. Essas equações são parecidas, né, para E e para B, mas as diferenças, elas refletem coisas muito fundamentais na natureza. A gente vai ver, né, a lei de Gauss é isso aqui, a gente vai chegar nisso, mas a gente se olha para a equação em B, né, a gente vê que o fato dela ser igual a zero, né, vai refletir a inexistência de monopolos magnéticos. E isso é uma coisa muito, muito fundamental da natureza que aparece nessa equação aqui, né? Então, a gente vai entender isso aqui de onde vem, né? O divergente de E vai te falar da carga que está dentro de uma dada superfície. E aqui, qualquer que seja a superfície, por menor que seja, você não tem uma carga. A carga é sempre zero. Porque, né, a carga magnética, que são os polos do ímã, elas estão sempre, sempre aos pares. Se você pegar um ímã e quebrar ao meio, não vai ficar mais para um lado, menos para o outro. Vai ficar mais e menos, mais e menos. Você vai quebrando, quebrando. E isso está embutido aqui. E é incrível isso, né? Que uma equação te diga uma coisa tão fundamental da natureza como a inexistência de monopolos. E aqui, né? Não sei se vocês lembram, a gente falou um tanto de forças conservativas, né? A força conservativa ela pode ser escrita, né? Ela deriva de um potencial, né? Então, se você tem uma força que é conservativa F, você pode escrever ela como um gradiente de U, né? E F tem rotacional nulo. Aqui, o fato de aparecer um rotacional nulo aqui me diz que o campo elétrico é conservativo. Então, a força elétrica aqui, né, deriva desse campo, ela é conservativa. Já que não é conservativo, mesmo no caso estático, né, em que os campos não variam com o tempo. Então, assim, as pessoas olham, né, é um monte de equação, mas tem muita informação que está embutida na forma dessas equações, né, e muita física que está por trás, que a gente, em geral, não discute, né, tem aqui, vamos resolver. Não, vamos entender o que, né, fiz zero ponto aqui. Só de olhar, o rotacional é zero, então deriva de um potencial, é conservativo. Mas, se o campo variar com o tempo, não é mais, né? E isso é muito fundamental. A força deixa de ser conservativa e passa a ser não conservativa. Então, trabalho num ciclo fechado, dessa força aqui é zero, aqui não vai ser, né? E aqui, né, é a diferença dessas duas, né? Então, a gente vai olhar um pouco para isso, né? Então, só chamando a atenção, né, todo o eletromagnetismo clássico, aqui eu botei eletrostática, mas essa parte de baixo aqui a gente chama de magnetostática. Então, isso aqui, isso aqui. Então, todo o magnetismo clássico sai daí. Por isso que as pessoas achavam, não, agora é só resolver. Então, eu acho, né, pelo menos para mim, era um pouco obscuro, né, o que quer dizer, né, um campo elétrico e um campo magnético. Então, né, a gente tem equações aqui que descrevem o que são esses campos, né? Esses campos não são independentes um do outro, eles, né, em geral, estão acoplados um ao outro,
mas entender em mais profundidade, né, o que quer dizer esse campo é importante para a gente né, dar uma certa concretude a isso. Né? Então, eu vou falar um pouco do campo elétrico, né, e eu acho bem que ajuda a gente a entender o que é um campo elétrico se a gente faz uma comparação com a gravidade, porque eu acho que a gravidade é muito intuitiva, né? Talvez porque a gente estude no ensino médio, porque todo mundo, né, sabe que se joga um negócio para cima, o negócio cai, né? Tem mais uma intuição da força magnética, da força gravitacional. Então, né, eu vou botar um índicezinho G, né? A força gravitacional, né, é a massa vezes a aceleração da gravidade, né, que a gente pode pensar nisso como um campo gravitacional. Da mesma maneira, eu posso escrever a força elétrica como uma carga elétrica vezes o campo elétrico. Né? Então, da mesma maneira que eu tenho o produto por uma carga me dá a força elétrica, aqui, né, é o análogo da gravidade. E aqui, né, a gente vê que um gradiente de U é igual a F, né? Essa força é conservativa em geral, e aqui, né, a gente pode também escrever um gradiente de U igual a FE, né? Aqui, nesse caso particular, né, se B é constante, e aqui, em geral, né, também vale a pena definir o potencial elétrico. Então, né, botei aqui que a força elétrica, aqui faltou menos, né? Aqui também. Eu posso escrever que o campo elétrico é menos o gradiente de um potencial elétrico. Né? E qual a vantagem, né? Para que a gente faz isso? Acho que é bastante semelhante ao que se faz, né, aqui em problemas, pelo menos de mecânica clássica. Né? U é um escalar. E aí, quando você resolve problemas com escalares, ele geral é mais simples do que resolver com vetor, porque você tem uma componente só, né? Não tem que fazer composição. Então, em muitos casos, resolver problemas de eletromagnetismo é mais simples você resolver o potencial elétrico, e aí depois toma o gradiente e acha o campo elétrico, e aí, a partir daí, a força. Mas, assim, a lei de Gauss é uma maneira de achar direto. Então, só para comentar que isso é comum. Aqui, né, essa analogia vai mais longe ainda, né, e isso é uma coisa que a gente vai discutir mais para o fim da aula. Né, essa é uma forma de escrever, né, a força gravitacional aqui nas vizinhanças da Terra. Né, mas a gente pode escrever a força gravitacional entre dois corpos 1 e 2 como sendo G, a força de gravitação universal, a massa do corpo 1, a massa do corpo 2, né, a distância entre eles, e aqui, né, um vetor unitário entre eles, e eu vou colocar esse sinal de menos na frente para ressaltar que a força gravitacional é sempre atrativa. Né, e só chamando a atenção, né, da onde que sai isso aqui, né, isso aqui sai, né, um Gzinho é G, massa da Terra, raio da Terra ao quadrado. Né? Então, quando a gente está na superfície da Terra, né, se a gente substitui tudo isso aqui, sobra a massa do corpo 2 e, né, aponta para o centro da Terra. É isso. E a força elétrica, né, entre duas cargas 1 e 2 tem a mesma cara. Né? É uma constante K, Q1, Q2, a distância entre elas ao quadrado. E aqui, né, também aponta na direção das duas, e a única diferença, né, é que aqui a massa é uma carga que é sempre positiva, e a carga elétrica ela pode ser positiva ou negativa. Então aqui
Se os corpos têm cargas diferentes, de sinal diferente, isso aqui fica negativo e é atrativo. Se as cargas são de mesmo sinal, isso aqui fica positivo e se repele. Mas é a mesma estrutura daqui que se reflete nessa mesma estrutura aqui, nessa mesma estrutura aqui, né? E a gente vai discutir muito isso aqui, né? O fato dela cair com o inverso do quadrado da distância não é uma coincidência, né? Se a gente pensar né, a área de uma superfície esférica cai com o inverso do quadrado da distância, né? No caso gravitacional a gente entende bem, né, a massa que está ali dentro, e se pode usar a lei de Gauss também para encontrar campos gravitacionais, né, de estrelas e, né, de outros corpos, então isso é usado. E, assim, durante um bom tempo, muita gente testou se isso era verdade. Depois eu anotei aí uns testes, mas as pessoas fizeram suposições do tipo R, né, elevado a 2 mais epsilon, e fizeram medidas, né, e encontraram limites superiores para esse epsilon. Então, né, nos anos 50, o Rutherford achou que era 1/1 bilhão, e as pessoas vão sofisticando e esse epsilon vai ficando cada vez menor, né? Então é uma coisa muito fundamental da natureza, né? E as pessoas se dedicam a buscar desvios disso, desvios, não dessa constante, mas esse epsilon zero que eu coloquei aqui, né? Nem falei se é uma constante da densidade do vácuo. As pessoas ficam procurando, epsilon zero muda com o tempo, né? A velocidade da luz é uma constante da natureza, é a mesma hoje, era a mesma na época do Big Bang, então tem pesquisa ativa, né, olhando para esse tipo de coisa que a gente, né, nem pensa muito na aula, né, vai com 1/R2, né, tem a constante C, tem a constante epsilon0, mas assim, eu acho importante dar esse tipo de visão para vocês que não tem verdade fechada na física, né, e na ciência em geral, tudo está aberto ao debate. Claro que a gente não vai ficar debatendo não é assim, né? Na mecânica clássica isso descreve bastante bem, mas né, em escalas menores, como é que funciona, como é que as coisas são. Então, né, uma busca por novas explicações, por fenômenos que eventualmente violem isso. Eu vou copiar as equações de Maxwell estáticas aqui do lado, porque eu vou me referir a ela várias vezes. Então, acho legal ter anotadinho aqui. Um parênteses aqui, eu fiz concurso para a UF. Antes de fazer para o UFRJ, era assim, com uma semana de diferença. E a prova escrita do concurso foi falar das bases experimentais das equações de Maxwell. E aí, assim, tinha que ter um monte de coisa preparada, né? Porque o que você vai dizer? Então, essa coisa de não haver monopolos, tem experimentos buscando monopolos, então foi interessante. E eu tinha, assim, e as sementes eram totalmente diferentes, né? Na UF era eletro e quântica. Eu estava torcendo para cair quântica porque eu me garanto, mas caía eletro. Mas essa questão eu sabia. Essa questão eu sabia. Então, só voltando aqui, né? Aqui eu falei, né, de uma carga, outra carga. Mas da mesma maneira aqui, né, que tem a massa da Terra não dá para dizer que é um pontinho, né? É um corpo muito grande, né, e muito massivo. Então, no caso da Terra, eu acho que a gente consegue ter... aqui é o módulo de gênio. A gente consegue ter uma intuição de que, né, a massa da Terra está aqui e a gente pode, né, pegar ela e cortar, fazer pequenos riscos, né? E pensar, né, como que essa massa é constituída, e cada pedacinho desse aqui, né, vai contribuir para esse campo, né, G aqui, que é sentido na superfície da Terra.
Então, cada pedaço de massa contribui, deforma o espaço-tempo e, né, forma um campo gravitacional. E aqui, né, é a mesma coisa. Aqui eu estou falando de carga pontual, né? A gente pode ter uma distribuição discreta de cargas. Então a gente vai colocando cargas positivas e negativas aqui. Vou botar essas bolinhas aqui. E isso aqui tudo, né, vai gerar nessa região um campo elétrico E que vai variar, né, pode variar aqui de ponto a ponto, né? Então vou botar a minha origem O aqui, né? Então aqui num ponto P eu tenho um E nesse ponto P, que não vai ser igual nos outros pontos, porque tem esse tipo de distribuição aí. Ou eu posso ter, né, um corpo num formato qualquer, né? Esse corpo é carregado, por exemplo, com carga positiva, né? E aí eu faço a mesma coisa. Eu tenho aqui uma origem, eu quero saber o campo aqui dentro e o campo em qualquer ponto, né, P aqui fora. E o campo depende de toda essa distribuição de cargas, né? Então é muito útil, né, quando a gente tem isso, escrever isso dessa maneira. E aí essa carga aqui, né, que eu vou desenhar aqui de outra cor, então, que é o que a gente costuma se referir como uma carga de prova. É a carga que eu coloco aqui, né, ou aqui, e aí, né, com isso, a força F é essa carga de prova aqui, vezes o campo naquele ponto, né? É uma carga que é usada, né, o nome diz prova, para eu conseguir encontrar a força que uma carga qualquer naquele ponto sentiria. Então esse conceito de carga de prova, ele é útil e ele é muito usado nesse sentido, né? Aqui eu escrevi que carga, né, mas essa constante K a gente também pode escrever como 1 sobre 4π ε0, só para manter a mesma constante aqui, é a mesma coisa, né? Não é equivalente ao outro. Então, aqui nesse caso, por exemplo, deixa eu melhorar um pouco esse desenho que ficou muito rabiscado aqui dentro. E aí eu vou pegar aqui um cubinho, né? Podia ter desenhado ele de cor de rosa. Ele tem uma carga DQ, né? E ele está nessa minha distribuição de cargas aqui. Eu usei aqui eu chamo de X, aqui eu chamo de X, e aqui Então esse R aqui, ele é X menos X', né? A posição desse ponto aqui. Vou sempre usar essa notação aqui, que quando eu, né, não coloco nada no vetor em cima, eu estou me referindo ao módulo dele. E aí, para achar o campo elétrico aqui nesse ponto E, eu vou fazer 1 sobre 4π ε0, como que está lá, né? Aqui. E aqui eu vou tirar
né, essa carga aqui, aqui está a expressão para força, né, a expressão para o campo eu vou dividir por Q. E um desses Qs aqui, né, é aquele dQzinho. Então vai ficar meu R chapéu dividido por R2 e aqui dQ. Tá claro isso? O que eu estou fazendo aqui? Né? Eu vou somar cada cubinho de carga aqui em cada pontinho para achar o campo elétrico nesse ponto aqui. Né? Dá para imaginar que fazer isso aqui pode ser bastante complicado, né? Dependendo do formato desse meu volume e, né, se a minha distribuição de carga é uniforme, se ela é igual a cada ponto ou não. Então, pode não ser uma coisa simples de fazer. E a ideia, né, é usar isso aqui para simplificar. Mas antes de falar nisso, eu acho que um conceito que ajuda um pouco é falar de linhas de força. Vocês chegaram a ver alguma coisa de linha de força, de malha magnética? As linhas de força do campo magnético, elas são bem fáceis de ver com limalha. Né? Então você coloca algum tipo de fluido, pode ser água, né? E joga limalha e coloca uma coisa magnética e você vê a formação. É bem bacana. No caso que forma os desenhos, a gente viu só do som mesmo. Aí do som você está vendo os modos normais. Né? A gente não viu o magnético. Então eu vou começar falando um pouco, né, das cargas multiformes. Então a convenção que a gente tem, né, é que quando a gente tem uma carga positiva, o campo está saindo dela. E aí, se a gente olha para as linhas de força, né, a gente vai ter uma coisa com essa cara aqui. Então, quando a gente tem linhas de força, a densidade de linhas de força fala da intensidade do campo. Então, dá para ver que a densidade aqui é maior do que mais longe. Né? Então, que o campo está ficando menos denso à medida que se afasta. E isso tem a ver, né, com isso cair com 1 sobre R2. E essa linha, né, ela é tangente ao campo em cada ponto. Então, vou escrever aqui, né? E aí, claramente eu estou desenhando isso chapado no quadro, mas isso é uma coisa em 3D, né? Então tem linha de campo saindo em todas as direções aqui. E se a gente tem uma carga negativa, né, é simplesmente o mesmo tipo de campo, só que apontando na direção contrária. Então, as linhas de campo entram em uma carga negativa. E aí a gente pode pensar, né, o que acontece quando a gente tem outras distribuições de carga que não são tão simples assim. No primeiro caso, né, que a gente também não vai ficar desenhando 500 linhas aqui, mas é o dipolo elétrico. Então, o dipolo elétrico é formado por uma carga positiva e uma carga negativa, que eu coloquei do lado do outro, né? Mas é como se essas coisas estivessem muito longe. E aí até a gente pode aproveitar esse desenho, né? Se eu for aproximando isso daqui, essa linha que está saindo daqui, ela vai entrar aqui,
e essas linhas vão se encurvar, né, para entrar nesse outro aqui. Então a gente fica com uma coisa, uma cara assim, né? Vem para cá. E aí aqui, né? E em alguma hora, né? Isso sai e começa a se encurvar para chegar aqui. Então fica com essa cara aqui. E no caso, né, eu estou desenhando aqui cargas elétricas, mas no caso da carga, né, corpos magnéticos, que a gente tem os polos no ímã, é uma coisa com essa cara aqui que você, né, não consegue separar e chegar nesse estado daqui. Essas coisas estão sempre grudadas e se você quebra, né, você fica com menoszinho aqui, maisinho aqui, não separa. Por que eu estou desenhando as linhas de força, né? Aqui fica claro, né, que o tipo de simetria dessa coisa é uma simetria esférica, né? Não tem uma direção preferencial, tudo está saindo, tudo está entrando. Aqui já começa, né, a não ser tão óbvio assim, né? Sai daqui, entra aqui, e aqui no meio é mais confuso. Na física, o papel das simetrias ele é muito relevante, ele ajuda a gente a entender a natureza. Então, problemas com uma simetria muito clara, né, a simetria esférica, né, a gente brinca, seja uma galinha perfeitamente esférica, que a gente faz nos problemas de física, que a gente consegue resolver. E aqui eu vou desenhar 3 casos que são os casos que a lei de Gauss consegue tratar, né, antes de chegar na lei de Gauss propriamente, né, os casos que têm uma simetria muito explícita. Então, o primeiro caso, né, é a simetria esférica. E aí, bom, vou repetir só por completeza aqui, né? É uma coisa com essa cara aqui, né, saindo em todas as direções ou entrando, né? E aí tanto faz se é mais ou menos. Então, esse é um caso simples, o outro é simetria planar. Então, se a gente tem aqui um plano, né, carregado, e aí aqui, né, eu desenhei bordas nesse plano. Bordas é um problema gravíssimo em física, a gente não sabe tratar de borda. Então a gente trata, né, a galinha perfeitamente esférica e o plano infinito. Se o plano é finito, isso tem efeitos de borda, e esses efeitos de borda, eles acontecem no mundo real, né? Então, as linhas de campo, elas se encurvam, né? É meio que nem aqui, né? Tem um outro cara, ela dá uma encurvadinha, e aqui ela vai dar uma encurvadinha e a gente não vai saber o que fazer com isso, né? Então, eu acho até que eu já comentei aqui, eu gosto da Medcomp, né? Métodos computacionais para a física 2, né? Medcomp 1 aprende a usar LaTeX, a resolver, né, métodos de Runge-Kutta, esses métodos todos. E em Medcomp 2 a gente pega os problemas de física que quando a gente faz física 3, mecânica quântica não sabe fazer, e aí faz ali, que é tratar numericamente essa questão de bordas. Porque aqui se você tem um plano de cargas positivas, né, o que acontece? As linhas de campo, elas são perpendiculares ao plano, né, saindo do plano para os dois lados do plano. O plano está aqui, tem linha de campo saindo para lá, tem linha de campo saindo para cá. Aqui na borda do plano, esse negócio vai, né, ser diferente.
Mas, né, nos problemas de física 3 a gente trata do plano infinito, e aí tem a simetria planar, e a outra, né, por último, a gente tem a simetria axial. Então a gente tem um fio, né, ou um cabo, né, não precisa ter exatamente uma dimensão, pode ser um cilindro infinito, e aqui todo carregado. E aí, de novo, eu estou desenhando carga positiva, mas eu podia desenhar negativa, né? Se fosse carregado negativamente, entrava em vez de sair. E aí aqui, né, fica parecendo pelo meu desenho que é igual ali, mas não é, né? Aqui, o desenho péssimo, né? Um campo é radial, né? Então, se eu olhar de cima, né? Então ele é radial saindo do fio, e aí, né, ele sai aqui, então, né, a gente tem uma sucessão de campos, né, o campo sai radialmente em todos os pontos ao longo desse fio ou desse cabo, né, na direção radial. Perguntas até aqui, gente? Eu só comentar que eu gostei muito da analogia que você fez entre massa e carga elétrica, assim, que isso ajuda a pensar nas outras coisas. Pois é, e essa analogia, vou até dar uma sentadinha, mas essa analogia, assim, todas as forças têm uma carga, né? E a força gravitacional, que a gente vê sempre a carga, e a massa gravitacional, que tem até essa discussão da carga, a massa gravitacional com a massa inercial, que por acaso são iguais, mas poderiam não ser, né? Mas tem outras que a gente ouve menos, né? Porque 90% dos problemas que a gente encontra no nosso dia a dia são de natureza ou elétrica ou gravitacional, né? Mas tem outras forças na natureza. Então, por exemplo, essa é uma discussão, né, da estabilidade da matéria. Eu acabei de dizer, cargas iguais se repelem. E aí, como é um átomo, né? Qualquer átomo, ele tem um núcleo positivamente carregado e elétrons orbitando em torno dele. Nos primórdios, né, o primeiro modelo para um átomo foi o modelo do Thomson, que a gente chama de pudim com passas. Ele achava que essa carga positiva estava ali, tipo um pudinzão toda esparramada e os elétrons ali no meio. Por que ele, né, da onde surgiu isso? Porque aí, como as cargas negativas implantadas no meio dessa massa positiva, isso é uma coisa mais ou menos estável. Porque se você pensa só na força coulombiana, né, que é essa 1 sobre 4 πε0, Q1, Q2, 1 sobre R2, o núcleo não é estável. Porque você tem uma carga positiva toda concentrada num espaço que é 10 a menos 15, 14, né, e está todo mundo aqui. Então a repulsão coulombiana entre os prótons, ela é muito forte. O que faz com que isso seja estável? A força forte e a força fraca, né? Então tem outros tipos de força que mantêm o núcleo coeso. Né? São as forças fundamentais, não tem algo assim? Então são 4 forças fundamentais: a gravitacional, a eletromagnética, que já foi unificada com a força fraca, então as pessoas se referem a eletrofraca, e a força forte. Né? E foi descoberto, né, como é que as pessoas descobriram que não era pudim com passas, né? O Rutherford foi lá e bombardeou os núcleos, e se a massa, a carga está homogeneamente distribuída, você joga e a coisa sai de um jeito. Se você tem pontos, né, o tipo de espalhamento é completamente diferente. E o Rutherford observou o retroespalhamento, tipo, acertou uma carguinha que estava lá e voltou. Então, é outro tipo de espalhamento.
E uma coisa semelhante acontece, tipo, nesses, né, no LHCb, esses experimentos no CERN, onde as pessoas jogam próton contra próton. Então, a forma que essas coisas espalham é diferente se você tem toda a massa ou toda a carga num ponto ou a carga distribuída ali dentro de alguma maneira. Então, se descobriu que o próton e o nêutron não são partículas no sentido de serem indivisíveis nesses experimentos. Os prótons e os núcleos e os nêutrons são compostos por 3/4, enquanto os elétrons, por enquanto, acredita-se que não tem subdivisão. Né? Então, e aí os quarks, né, em vez de ter, como a carga gravitacional é sempre de um tipo, sempre mais, a carga elétrica ela é mais ou menos, então 2 tipos, e os quarks eles chamam de sabores, porque aí não são 2, são 3, então pode ser up e down, né, top, bottom e straight e sharp, então, e cada tipo pode ser, né, de um jeito ou de outro. Então, chama de sabor para não confundir, mas é um tipo de carga, que não precisa ser de 2 tipos ou de um tipo, como a gente está acostumado. Você falou agora há pouco da importância das simetrias e tal, e está falando de núcleo agora. Quem trabalhou com essa coisa de simetrias no núcleo atômico foi o Wigner, que a gente estava falando um dia desses aqui, não foi? Eu acho. O Eugene Wigner. O Wigner, assim, é um dos caras que deu muitas contribuições, né? Então, eu penso mais no Wigner, assim, tem os famosos cristais de Wigner, né, que não é que seja um cristal, a coisa se organiza, né, e tem função de Wigner, então, assim, em muitos campos diferentes, né? Então, eu não sei muito as contribuições que ele deu. Ele tem uns teoremas também em matemática, ele fez um monte de coisa. Assim, tem várias pessoas tipo o Hilbert, né? Tem o famoso espaço Hilbert, ele deu contribuições na física e na matemática, né? Então tem várias pessoas que andaram nesse meio termo aí. Ao teorema de Gauss para voltar à ideia de fluxo, né? E aí, a gente já falou do fluxo de calor, eu vou usar o fluxo de um fluido, porque eu acho que facilita. Eu tenho aqui essa superfíciezinha, que eu vou chamar de ds, e aí eu tenho aqui uma quantidade de fluido que entrou aqui, né? Aqui eu vou dizer que esse vetor é V vezes dt, né? Então meu fluido tem uma velocidade v em um determinado tempo, e aí isso aqui ficou um pouco torto, a minha normal está aqui, e aí essa distancinha aqui, né? E aí eu quero saber quanto fluido passou aí, né? Sim, no caso é tipo um tubo, né? Só que o tubo não precisa ter, digamos assim, ser uma mangueira e ter um contorno físico.
Né? Eu posso pegar um pedaço de um rio e dizer que esse pedaço tem essa área DS, né, que em geral é pequeno, por isso que eu estou dizendo, não é a mangueira toda, é um pedacinho ali dentro que tem uma área DS e estava aqui e andou, né, todo esse pedaço. É um recorte. É um recorte. Né? Isso aqui, eu vou chamar de DV, esse elemento de volume, que vai ser V escalar N, DT, né, que é esse tanto aqui, vezes a área ali ds. Isso aqui, né, se eu olho por unidade de tempo, então, né, só vou tirar esse DT daqui. Então, esse é o volume por unidade de tempo. E aí, se eu suponho, né, que essa superfície aqui eu peguei só esse pedaço, mas eu posso olhar em torno de tudo, né, e supor que a superfície é fechada. E de novo eu vou supor que não há fontes, nem sorvedouros. Então, isso aqui tem que ser zero. Né? E isso aqui é simplesmente a conservação da massa. Toda a massa de fluido que entra aqui, ela tem que sair. Né? Então, se ela entrou por aqui, ela saiu por aqui, e aí a mesma coisa pelas paredes laterais. Né? Essa quantidade aqui a gente pode chamar de fluxo. Né? E é ruim porque as pessoas usam em todos os livros a letra φ, que é a mesma unidade, né? A mesma letra para o potencial elétrico. Então, o alfabeto grego ficou pouco, né? Mas a gente vai seguir. Eu tento botar um fio maiúsculo com esse negócio aqui para diferenciar, né? Então, isso aqui é o fluxo. E aí, obviamente, se esse fluxo é maior que zero, isso aqui quer dizer, né, que a gente tem, isso aqui é o fluxo que sai. E se ele é menor que zero, é o fluxo que entra. Então, aqui nesse caso, né, eu estou assumindo, né, que o meu fluxo total é nulo, porque o que entra é igual ao que sai. Então, aqui eu estou falando no caso de um fluido, mas a gente pode falar a mesma coisa no caso do campo elétrico. Né? Então,
Então, de novo, né, na ausência, a gente tem isso aqui, né? Que o fluxo, então, vai ser, né, E vezes E escalar N, né, onde N é anormal a essa área dA, em cada ponto dessa área dA. E se a gente integra isso em toda a superfície, não tem nem uma fonte, nem um sorvedor, esse fluxo tem que dar zero, né? Então, a gente pode agora tentar entender, né, o que são essas fontes e esses sorvedores e onde que isso aparece, e também entender como que esse tipo de coisa daqui, né, a lei de Gauss escrita assim, ajuda a gente a calcular o campo elétrico nesses casos particulares onde a gente tem uma simetria bem conhecida. Então, eu não sei se a gente faz acho que pode andar um pouco mais e fazer uma pausa daqui a pouco. Beleza. O que vocês acham? Querem fazer uma pausa? Pode ser. Então, daqui a pouco a gente faz. Então, quando a gente faz um desenho, como a gente fez aqui nas linhas de campo, né, a gente tem que, em geral, a gente pensa que o campo começa em algum lugar e acaba em algum lugar, né, e por convenção a gente, né, usa que o campo sai da carga positiva e entra na carga negativa. Então, a gente pensa, né, na carga positiva como o lugar de onde o campo está saindo e a carga negativa no lugar para onde o campo está entrando, né? E quando a gente olha, né, a distribuição de linhas de campo, a gente consegue ver, né, digamos assim, visualizar um pouco essa ideia de fluxo elétrico, né? Então aqui está saindo fluxo, porque as linhas de campo estão atravessando essa superfície, né? Se eu desenho, né, aqui eu desenhei esse círculo, mas eu posso desenhar uma superfície aqui e pensar, né, que essa linha de campo atravessa essa superfície e que essa coisa que está sendo atravessada, né, eu não vejo, né, o pessoal da matemática chamar essa linha aqui, né, mas eu vou chamar de superfície gaussiana. O que é a superfície gaussiana? É a superfície que eu desenho aqui, né, que está encerrando esse meu fluxo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou desenhando ela de cima, a minha superfície gaussiana é um cilindro, né? E ele, a princípio, teria que ter uma tampa em cima e embaixo, mas eu vou supor que o meu fio é infinito, então não vou me preocupar com a tampa, né? Mas a superfície aqui é um cilindro. No caso, né, do plano, a gente vai desenhar daqui a pouco, ela é uma caixa que tem faces paralelas ao plano e faces perpendiculares ao plano. E no caso né, de uma superfície esférica, aí a superfície gaussiana é uma esfera, né? Mas a ideia da superfície gaussiana é uma superfície que acompanha a simetria do meu problema, e a gente já vai entender por que é importante que ela acompanhe, e que a gente consiga entender o campo atravessando essa superfície e gerando um fluxo, né? Então aqui eu falei da ausência de fonte, o sorvedor é zero, mas os casos que a gente está mais interessado em discutir são nos casos, né, que a gente tem uma fonte, e aí a fonte, né, é a carga positiva que está aqui no meio, que gera esse campo, é uma fonte de campo, ou um sorvedor que é uma carga negativa.
Então, no caso, né, acabei de apagar ali, né, mas da figura da água escorrendo, a fonte é uma torneira, né, ou um ralo, né, que é um sorvedouro. E aqui é parecido nesse contexto, né? Em vez de ter uma torneira onde sai água, tem uma carga que gera o campo e o campo sai daqui, né? E o equivalente do ralo é a carga negativa, que é para onde flui a linha de campo. Fica claro isso? Então, para chegar, a gente vai construir aos poucos, né? Mas eu vou começar com a pergunta seguinte: qual é o fluxo de campo elétrico para fora de uma superfície fechada que não tem uma carga dentro, né? Então, a gente vai começar por aí. Então, essa é a pergunta que a gente vai tentar responder. Aí agora vocês vão ver o quanto eu realmente desenho não. Aqui é bem importante a arbitrária, né? E eu vou desenhar, para começar, uma superfície nada arbitrária. A minha superfície inicial vai ser composta de duas cascas esféricas. Então, né, aqui está a minha carga pontual, vou desenhar um pontinho mesmo. E aí, tem aqui. Então, aqui. Dá para entender isso? Que é um pedaço, isso aqui, né? Essa coisa meio disforme aqui, é um pedaço de esfera. E aí, mais aqui para frente, então essa aqui eu chamei de A. E aqui, isso, perpendicular. E aqui fora tem uma outra. Aqui um outro pedaço B. Dá para entender isso? E aí aqui tem esses pedacinhos do lado, né? Também ficaram totalmente retos, mas acho que dá para entender a ideia, né?
total através dessa superfície fechada, né? Aqui tem esse pedaço e mais esse pedaço aqui que está tão mal desenhado que nem aparece os pedaços, né? Vou chamar isso aqui dessa superfície de S. Como assim quanto? Oi? Como assim quanto? Vocês acham que é positivo, é negativo, é zero, né? Supondo que a carga aqui é mais. Fluxo É, constante? no total, né? Como é que é o fluxo total? É o que entra em A, mais o que sai de B, mais o que entra aqui, mais o que entra Eu queria aqui. falar isso, que como entra a mesma quantidade que sai, eu chutaria que é zero. É zero, é constante. Todo mundo consegue ver isso? Eu acho assim, eu fico até meio com temor de falar isso aqui, porque o pessoal da matemática quer demonstrar tudo, né? E a gente na física, a gente não demonstra nada, a gente usa esses... Na verdade é isso, a gente usa argumentos físicos, né? Não buscam demonstrar um teorema. Por isso que a gente fala, não do teorema de Gauss, a gente fala da lei de Gauss, que é diferente, né? Então, isso aqui é zero, isso aqui só é zero porque, né, a força vai 1 sobre L2, né? Então, aqui a gente tem uma determinada área A, né? E a gente tem um fluxo que atravessa essa área A. Aqui a área B, ela aumenta com relação à área A com uma razão de R2, porque né, são cascas esféricas. Então, se você aumenta o raio, né, de RA para esse RB, vai aumentar com R ao quadrado. Mas a força cai com 1 sobre R2. Então, compensa, né, a força e o campo também, né? É uma dispersão, né? Então, né, o que ganha em área, ele perde intensidade de campo, né? E isso só dá zero porque vai exatamente com 1 sobre R2. Mais para o fim a gente vai discutir, né, os testes feitos, são todos olhando carga, né, campo dentro de condutor que tem que ser zero por conta desse tipo de argumentação, né? E isso aqui é o teste, né? Então só, né, trocado, porque aqui ele está entrando dentro do volume e aqui ele está saindo desse volume. Então, como eles têm igual intensidade e sinais contrários, né, esse fluxo total dá zero. Então, o que eu teria que fazer agora para mostrar a arbitrária, né? E aí o livro, eu dei uma olhada, né? Tem assim, infinitos livros que falam sobre isso, né? Então, tem o Moisés, tem Griffiths, né, que faz uma discussão mais de conteúdo. Sempre que eu tenho que preparar uma aula assim, mais caprichada, que não é o de todo dia, né, não é um curso de Física 3, onde você vai só ensinar a fazer a conta, você quer dar um contexto maior, para quem dá física, eu acho que não tem livro melhor que o Feynman, porque ele sempre usa um caminho que não é o usual. Né? Ele é muito bom. Ele é muito bom, mas assim, para quem está estudando a primeira vez, é insano estudar por ali. Então não faça. Né? Ele é o livro para o professor estudar para ter uma ideia de como abordar aquilo, mas para quem está estudando a primeira vez, não dá. Então, o que o Feynman faz? Né? Ele faz essa discussão e aí ele vai deformando essas duas superfícies, né? Aos pouquinhos, e aí você vai vendo que aqui, né, o meu ED está perpendicular, já está
perpendicular à superfície, que é uma casca esférica. Se ela deixa de ser uma casca esférica, aí ele pega uns tubos, né? E aí você tem que pegar aqui a normal, e aí compensa o cosseno de θ que entra, porque você está pegando a normal com o outro. Então ele vai fazendo um monte de desenhos que eu não tenho nenhuma competência para fazer esses desenhos e comparar. Mas o resultado final disso, né, é que sempre que a carga está fora do volume, vai acontecer isso aqui. Né? Então eu mostrei um caso muito particular, né, em que a superfície tem esse formato totalmente insano, né, que é uma casca esférica mais uma outra casca esférica concêntrica, né, se não for concêntrica também não funciona isso, né, que um cai com 1 sobre R2, o outro, né, o campo cai com 1 sobre R2, a área cresce com 1 sobre R2 e aí compensa e dá zero. Mas em qualquer caso isso vai acontecer. Né? Então sempre que a carga estiver fora da superfície considerada, né, a gente vai ter que o fluxo vai ser nulo. Disso. Aí aqui fora eu vou trocar o rodeado, porque eu vou acabar de fazer, vou fazer rodeado, porque eu vou fazer um exemplo que é parecido com aquele ali, mas que em vez de colocar um pedaço, os dois pedaços da superfície do mesmo lado, eu vou colocar um pedaço de cada lado. Né? Então minha carga está aqui, e aí eu vou botar um tamanho bem diferente para não parecer que é por causa do tamanho. Então aqui tem E aí, o que acontece aqui? Vocês acham? Esse raio aqui da área rosinha é um RA, né? Vem daqui até qualquer ponto, e esse aqui é um RB, que vai daqui até qualquer ponto, porque está mal desenhado, né? Mas qualquer ponto dessa superfície está uma distância RB da carga, e qualquer ponto dessa superfície está uma distância RA da carga. E aí, o que vocês me dizem? O fluxo no rosa e o fluxo no amarelo é o mesmo. É o mesmo, né? Então, vou botar aqui, né? O φ GSA vai ser igual ao φ GSB, né? Aqui a diferença é GSA é igual a menos o φ GSB, porque um está entrando e o outro está saindo. E aqui não, né? Aqui nos dois está saindo. Então, se eu somar os dois, né?
vai dar diferente de 0, enquanto aqui, né? Aqui deu 0. Então, essa ideia, né, de rodeado, né, a carga está dentro dessa superfície, ou dos pedaços de superfície, né? Isso faz com que seja bem diferente. Então, o que a gente vai fazer agora é olhar uma caixa esférica e tentar entender, né, como que a gente obtém o campo elétrico. Não um pedaço de caixa, né? Então a carga está toda concentrada ali no meio e eu tomei uma casca esférica. E aí, como é o campo, né, aqui a gente sabe por simetria que o campo, né, vou até escrever assim, o meu campo ele tem um módulo e aponta radialmente para fora, né? Essa é a forma dele. E aí, o que vocês podem me dizer, né? Então, em todos os pontos, não vou desenhar aqui, ele está sempre saindo dessa esfera e apontando radialmente para fora. O que vocês podem me dizer sobre a intensidade do campo? Eu apaguei ali, mas a gente sabe encontrar, né? Como que tem que ir o campo. Posso até escrever de novo, né? A força elétrica é 1 sobre 4π ε0, vou botar aqui Q1, Q2 sobre R2, e aqui, né, na direção desse vetor. Quando a gente está falando do campo elétrico, né, eu tiro, digamos, a carga de prova, que eu estou chamando de Q2, e aqui essa carga, né, é a carga Q que está aqui dentro. Ficou trancado do lado de fora. Professor, ali não seria a carga original? Oi? Diferente. Seria. Era só para ver se você... Não, mentira, né? Porque o professor fala isso, eu falo de brincadeira, mas eu esqueci mesmo. Aqui ε0, né? E aí vou tirar uma dessas cargas. Essa carga aqui que eu desenhei mais, né? Uma carga aqui. Esse 1 sobre 4π ε0 é aquele carga constante. É uma constante. É ao quadrado, e aí aqui, né, na direção radial para fora. Então eu consigo, só com argumentos de simetria, achar, né, o campo em cada um dos pontos aqui nessa casca esférica quando eu tenho, né, uma carga aqui, pode ser mais ou menos, aí no meio. Né. E aí eu consigo achar o fluxo, né, porque se eu sei o campo, eu consigo achar agora o fluxo usando essa expressão aqui. Então, como que eu acho o fluxo, gente? Vocês lembram? Eu posso até escrever a expressão aqui, né? Escalar de E, N, dA, né? Sobre todas
superfície S é essa esfera, né, de raio R. E aí aqui N, né, é normal essa superfície. Então, nesse caso particular, N é igual a L, porque é radial. Né? E aí, quando eu tomo o produto escalar desse R daqui com esse R daqui, dá 1, porque eles são, né, paralelos. Então, eu posso reescrever isso aqui. Né? Isso aqui vai ficar 1 sobre 4π ε0. Aí vou deixar, bom, tirar o Q já daqui. Né? Aí aqui fica 1 sobre R2. dA. E aí, quanto que dá essa integral aqui? Aqui é a integral desse dA, né, é um elemento de superfície aqui, que vai ser um elemento da superfície da esfera. E aqui, como eu estou integrando em torno de, né, esse R está fixo, né, não está variando, porque eu estou integrando a superfície, eu não estou integrando um volume, eu posso botar esse cara para fora da integral. Todo mundo concorda com isso? Né? E aí eu fico só com a integral dA, que é a área da superfície. 4πr2. Né? Então, fico... Esse 4π vai embora com esse daqui, esse R2 vai embora com esse daqui, e a gente chega... Aqui, isso, né? Esse fluxo fica sendo Q sobre ε0. E aí, se a gente junta, né, isso aqui, né, com o teorema de Gauss, né, o que é isso aqui? Então, deixa eu reescrever isso. Então, antes de fazer isso, né, vou só chamar a atenção aqui, né, esse fluxo ele pode ser, né, de duas maneiras. Ele vai dar 0 se a carga aqui estiver fora da superfície S, e ele vai dar Q sobre ε0 se Q estiver dentro dessa superfície S. Então, a gente tem esses dois casos possíveis. Então, eu vou chegar, né, aqui, eu considerei uma carguinha aqui só, mas eu posso ter uma distribuição de cargas ali dentro, né, e aí a gente pode escrever a lei de Gauss assim. Então, só vou repetir isso aqui, né, e chamar a atenção que a superfície é fechada de escalar vezes dA. Isso aqui, né, pode ser, se a gente tem uma substituição discreta de cargas, um somatório de cargas sobre ε0, né, e aí isso aqui, em geral, a gente se refere à carga interna sobre ε0, onde a carga interna é todo o somatório das cargas que está ali, né, vou até separar isso aqui.
gente tem uma distribuição discreta de cargas, né? Essa carga interna fica 1 sobre ε0, né, da soma de todas as cargas. Mas se a gente tem uma distribuição contínua de cargas, então essa carga interna é uma integral, né, de ρ, que é essa, vou chamar aqui de ρ primeiro, uns elementinhos de carga, que eu vou chamar de ρ, que é a densidade volumérica de carga, vezes dV. E aí eu vou só, então eu posso escrever, né, na forma integral, que é essa que eu já tinha escrito ali, né? Ou eu posso, né, usar o teorema de Gauss para passar da forma integral para a forma diferencial, né? Então, só que é exatamente isso aqui, né, que a gente tinha visto com o Felipe na aula passada. Isso aqui é integral de volume de gradiente de C dV. E aí eu vou juntar isso aqui com essa forma integral aqui, né, quando a gente tem uma distribuição contínua de carga. Então, vou repetir isso aqui, que é isso aqui. E agora eu vou usar o lado de cá, né? Eu vou ficar com o divergente de dV. E agora, né, onde tem o lado de cá, carga interna sobre ε0, vou pegar essa expressão aqui, né, para a carga interna, que é ρdV. Então fica 1 sobre ε0 aqui, integral de ρdV. E aí eu vejo, né, que eu posso juntar esses dois pedaços aqui, né? Posso botar o ε0 aqui para dentro e fico, né, que essa integral em dV é igual a essa integral em dV, então eu posso tirar a integral finalmente, e aí eu fico com uma forma diferencial, né, que é essa daqui.
E aqui a gente vê, né, que isso aqui é exatamente essa primeira equação de Maxwell aqui. Então, a lei de Gauss, ela é equivalente a uma das equações de Maxwell. Beleza? Perguntas até aqui? Comentários? Aí eu proponho uma pausinha, que já são 3h30. Caramba. E aí a gente volta e discute o que falta, que não é muito. Mas aí eu queria mostrar, né, como obter o campo elétrico nessas simetrias que a gente consegue usar a lei de Gauss, que são poucas, né, e fazer essa discussão um pouco mais, digamos, filosófica, né, dessa questão de sobre L2. Já antecipei uma boa parte, né, e das outras equações de Maxwell ali, o que elas querem dizer. Legal.